Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro diário. Simples, um jeitinho franciscano, mas com muito amor, com muito carinho, com muito respeito à palavra de Deus, que é uma palavra que cura, que salva e que liberta. Convido você sempre a curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo que eu tenho certeza que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, como faz aí na sua vida. Abra agora a sua Bíblia. Hoje a igreja também celebra o dia de Santo Antão, que é abade, e depois eu vou ler um pequeno histórico sobre a sua vida, mas vamos já ao Evangelho, que você vai encontrar em Marcos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Marcos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se ele haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus e os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Presta atenção. Vou ler esse versículo porque me tocou profundamente. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Por que Jesus deu essa olhada, né? Com ira e com tristeza? Jesus estava em um lugar sagrado, em um ambiente sagrado, em uma sinagoga, em um dia sagrado, um dia de sábado, entre pessoas sagradas. Veja aqui, os fariseus estavam ali. Alguns observavam se ele iria curar um dia de sábado, ou seja, também aqui, se a gente não tomar cuidado, dentro desse ambiente sagrado, nós podemos acabar não fazendo o que nós devemos fazer, ser o que nós devemos ser. É preciso honestidade para dizer isso, e é verdade. Ontem nós falamos sobre isso, hoje o Evangelho de novo nos ensina sobre isso. Eles não olharam para a dor daquele homem que tinha uma mão seca, porque naquela época, se uma pessoa tivesse uma deficiência, na cabeça de muitas pessoas, das pessoas religiosas também, essa pessoa estava sendo castigada, porque ela ou alguém da família, alguém da geração pecou, ela estava pagando por isso. Era uma pessoa amaldiçoada, que estava sendo castigada. Então, esse homem, além de sofrer um prejuízo físico, sofria também um prejuízo moral, um prejuízo espiritual. Imagina você ser sempre olhado como uma pessoa castigada, como uma pessoa que está pagando uma pena. E interessante que quando Jesus chegou e viu aquele homem da mão seca, à parte, o que Jesus faz? Jesus chama para o meio. Olha só o que Jesus faz. Jesus torna esse homem protagonista, dá visibilidade a ele.
Nós gostamos de excluir as pessoas, excluir aquela pessoa, marginalizar aquela pessoa que não está dentro dos padrões. Então a gente marginaliza, a gente bota para fora, a gente quer esconder. Eu tenho um irmão que é deficiente auditivo. E durante parte da vida eu vi isso, as piadinhas. Eu já trabalhei com pessoas deficientes. E eu vejo, muitas vezes, quanta dor dessas pessoas de não poderem participar plenamente. Por quê? Porque a acessibilidade, a inclusão, a integração, muitas vezes não acontece. E o nosso cristianismo precisa passar por aí. O nosso cristianismo precisa passar por aí. E aqui eu faço minha culpa, minha tão grande culpa, porque como eu queria ter uma equipe para poder editar um vídeo, para poder colocar aqui uma pessoa fazendo interpretação, colocar letreiro, que infelizmente eu não consigo fazer hoje. Mas eu queria que a gente compreendesse isso. Jesus, ele traz a pessoa. Ele traz a pessoa para o meio. Ele desestende a mão. E ele cura aquela pessoa, mesmo em dia de sábado. Por quê? Porque não existe hora, não existe dia para fazer o bem, para amar. A gente não pode privatizar a caridade. É preciso amar sempre, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer horário. E Jesus deu a esse homem um protagonismo. Mas antes de curá-lo, Jesus olhou com ira e tristeza. Sabe aquele sentimento de indignação, de injustiça? Uma vez eu fui em um determinado lugar e eu vi tantas pessoas em uma fila de hospital. E as pessoas estavam ali há horas e horas e horas e horas. E quando eram atendidas, muitas vezes eram atendidas com rispidez, com frieza, sem humanidade, sem espiritualidade. Isso também pode acontecer dentro do ambiente da igreja, dentro do nosso ciclo de amizade, dentro do nosso ambiente de trabalho. E será que meu cristianismo não precisa passar por aí? Às vezes a gente não para pensar. Então, aquilo que eu digo, aquilo que eu curto, aquilo que eu compartilho, aquilo que eu posto, será que está incluindo? Será que está humanizando? Será que está transmitindo os valores do Evangelho? Jesus disse: vem para o meio. Jesus cura aquele homem e torna aquele homem um protagonista. Ele saiu da indigência. Jesus deu visibilidade a ele porque ele é importante. Nós somos importantes. Cada um de nós é singular aos olhos de Deus. Não é porque você é mais bonito, não é porque você pertence a tal família, não é porque você mora em um determinado lugar da cidade de prestígio, de privilégio, não é porque você tem tantos seguidores nas redes sociais, não é porque você tem um status social. Todos nós. Jesus derramou o seu sangue na cruz por todos nós, inclusive por quem não mereceria segundo os nossos critérios. Entende? Então hoje que a gente possa tomar muito cuidado. A gente pode muitas vezes estar dentro de ambiente religioso e excluir e marginalizar. Que a gente possa fazer como Jesus, chamar para o meio. Venha, você é importante. Às vezes um convite bem feito, um abraço, um sorriso, uma acolhida pode salvar uma alma, pode salvar uma vida. E você, somos responsáveis por isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.